Fala, meu amigo e minha amiga, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga concurseiro, concurseira, concursando ou concursanda, ou quem sabe concursado ou concursada. Nossa, quanta definição! É muito amor no coração que eu tenho e é muita legislação previdenciária que a gente vai passar para vocês. Me apresento, sou o professor Vinícius Rodrigues, professor de Direito Previdenciário e de Direito Administrativo. Com muito prazer aqui gravando a matriz de legislação previdenciária no Alfacom, o maior site de concurso do Brasil, trazendo para vocês o conteúdo atualizado. Todo mundo só quer a reforma da Previdência, todo mundo só quer falar sobre a famigerada reforma da Previdência. Inicialmente eu me apresento, chego devagar, com carinho, com humildade, com muita tranquilidade. Tenho mais de 15 anos de exercício de cargo público federal, exerço cargo público na administração, trabalho em centro pericial de regime próprio, é bom que se diga, de regime próprio, trabalho com a concessão de benefícios previdenciários de forma prática, tenho uma experiência prática na matéria, mas, porém, a gente não pode deixar a teoria de lado, até porque é ela que cai na nossa prova. Eu sempre brinco assim que o bom aluno da legislação previdenciária, até mesmo do direito administrativo, é aquele aluno que viaja, é aquele aluno que fantasia que isso que a gente está trabalhando aqui no quadro, isso que a gente está trabalhando aí no material de apoio de vocês, é o que acontece na prática. Imagina, fantasia, porque a gente sabe que na prática é tudo diferente, né? É tudo diferente. Mas esse é o primeiro pedido que eu faço para vocês. Esquece o mundo real. Esquece. Por mais que seja difícil, viaja na fantasia do direito previdenciário, na fantasia da legislação previdenciária, na legislação assistencial, que vão ser necessárias e relevantes para você gabaritar a tua prova. Tranquilo? Beleza? Então, ó, primeiro momento, a gente troca aquela ideia gostosa pra caramba sobre a história da Seguridade Social. Neste primeiro momento, a gente define quem é a Seguridade Social e fala um pouquinho sobre história no Brasil. É claro que o assunto história, ele é inesgotável, meu amigo. Ele é inesgotável, completamente inesgotável. Se você parar e pensar em tudo que aconteceu relacionado à Seguridade Social, tudo vai ter um momentinho ali histórico, tudo vai ter um passo a passo, algo que levou a gente ter, efetivamente, a Seguridade Social como ela é hoje. Só que a gente vai se preocupar, basicamente, com aqueles pontos que têm maior relevância para o concurso. Seja o concurso, por exemplo, do INSS, seja um concurso de carreira administrativa, até mesmo um concurso de carreira fiscal, que vem cobrando bastante a legislação previdenciária. E nesse primeiro momento, falando sobre a história da Seguridade Social no Brasil, eu quero que você entenda hoje quem é a Seguridade Social. É aquele conjunto de ações, a gente vai ter um bloquinho para falar sobre ela, mas aquele conjunto de ações integradas, né, entre Estado e sociedade, que vai nos proporcionar 3 direitos sociais: previdência, assistência e saúde. Opa, pensou Seguridade Social, pensou previdência social, assistência social, pensou em saúde, meu amiguinho, minha amiguinha, guarda aí no seu coração. Tranquilo? Beleza? Venha aqui comigo, acompanhe-me, por favor, como diria o Alexandre Soares, vulgo professor Caveira. Olha só, o que acontece aqui comigo? O que acontece aqui com a gente? Olha só o que é importante a gente visualizar. O primeiro contato histórico que o Brasil teve com a ideia de Seguridade Social, com previdência, com assistência ou com saúde, foi em 1543. Está aí no seu material, acompanha aí, ó. 1543, bastante tempo, né? Bastante tempo, parceiro. O primeiro contato foi a instituição das Santas Casas de Misericórdia. E quando a gente pensa em Seguridade Social, a gente pensa em previdência, assistência ou saúde. Tranquilo? Previdência, assistência ou saúde. Num primeiro momento, a gente deixou de ter um Estado totalmente absolutista, que não se preocupava com ninguém, e o Estado passou a se preocupar com a saúde das pessoas. Foi criado aí o maior hospital da América Latina, desde então. Tranquilo? Beleza? Então, primeiro contato histórico do Brasil, no Brasil,
com a ideia de Seguridade Social é a instituição das Santas Casas de Misericórdia. Então, no primeiro momento, num primeiro contato, a gente pensou, sim, na ideia da saúde, abrangendo a população aqui no Brasil. Perfeito? Ô Vini, vamos seguir essa linha do tempo, essa linha histórica, esses fatos históricos relevantes, até a gente chegar onde eu estou querendo começar a brincadeira de verdade. A gente teve a Constituição de 1924, que ela não fez tanta coisa assim, mas ela colocou dentro do seu texto a expressão socorros públicos. Opa, eu deixei de ter um Estado que não estava nem aí para o povão, e agora eu tenho um Estado que se preocupa com os socorros públicos. Pô, isso é inimaginável num Estado absolutista, onde a gente tem aquele poder central ali na mão de um tirano. Não. Agora ele está se preocupando com socorros públicos. Foi importante, foi relevante, mas segue o jogo. Essa Constituição aqui, ó, ela é de 1924, então foi o primeiro contato, digamos assim, constitucional. Um pouquinho antes disso, a gente teve a instituição da primeira ideia histórica, né, de previdência privada. A gente teve a primeira ideia de previdência privada instituída no Brasil. Os Montes de Piedades. Montepios? Vamos pensar. Montépios ou Montepios? Montepios, que é paroxítona. Ah, moleque! Assistindo a aula da Raquel, assistindo a aula do Alexandre Soares. Porque a paroxítona terminada em OS, então não tem que ter acento nessa baixaria aqui. Montepios, para de falar errado. Eu sei que tu estava lendo Montépios, beleza? Então visualize isso daqui. Ó, Montes de Piedade. 1835 já havia agora eu falei do português, agora tudo que ele falar errado de português eu vou corrigir também. Aí os alunos estão todos ligados nas falhas gramaticais, falhas de concordância, falhas sintáticas aqui do cabeçudinho que vos falo. Então vamos lá, vamos seguir. 1835, a gente teve a instituição do Mongeral, o Monte de Piedade, que foi instituído aqui no Brasil, que foi considerado, que é de fato considerado, o primeiro regime de previdência privada existente no Brasil. Ou seja, você pagava a sua cota, cada membro tinha a sua cota, e ele escolhia uma pessoa para deixar um benefício, para deixar uma pensãozinha lá. Pagava aquela contribuiçãozinha e tinha a possibilidade de deixar a pensão para algum beneficiário que ele selecionasse. Tranquilidade? Beleza? Então, Montepios, beleza? Montepios, a gente vai seguindo o jogo. Ô Vini, agora, onde você queria chegar? Eu queria chegar aqui. Aqui caiu no último concurso, por exemplo, do INSS. Aqui é um dos pontos mais cobrados em concurso, que traz no seu edital, efetivamente, a ideia de história da Seguridade Social. Então, basicamente, vem questão daqui. Ô Vini, então fala melhor sobre isso aí, cara. Fala melhor sobre esse trem doido aí que você escreveu no quadro. A gente está falando sobre o marco da Previdência Social no Brasil. E o marco da Previdência Social do Brasil é a chamada Lei Eloy Chaves. Eita, a lei tem até nome. Hoje não tem aqueles crimes virtuais, aqueles crimes de informática. Teve a Lei Carolina Dickmann. Não tem essas leis assim? Tem a lei não sei o que lá. Opa, Lei Eloy Chaves. Foi criada, foi editada aqui em 1923, instituindo nas empresas dos trabalhadores das estradas de ferro, em cada uma das empresas foi instituída uma caixa de aposentadorias e pensões, famosas CAPs. Tranquilo? Beleza? Ou seja, o marco da Previdência Social no Brasil, o Estado passou a se preocupar de forma prática e objetiva. Olha como é que o Estado passou a se preocupar. Eu desconto a contribuição previdenciária do funcionário, da empresa, e depois eu vou passar para ele um benefício de caráter previdenciário. Até aqui não existia isso. Até aqui eu tinha uma previsão genérica, socorros públicos. Até aqui eu tinha uma previdência privada. Até aqui eu tinha uma ideia de proteção à saúde.
Mas o marco da legislação previdenciária, vamos pensar em previdência, você contribui e usufrui de um benefício. O marco histórico foi em 1923, com a possibilidade de cada empresa ter a sua caixa de aposentadoria e pensão. E esse primeiro ato normativo histórico possibilitou que as empresas dos trabalhadores ferroviários tivessem, de fato, essas caixas. Então é importante você guardar no coração, você deixar isso aí redondinho aí para a gente seguir o jogo. Vamos falar mais aqui das CAPs, famosas CAPs. As caixas que protegiam os trabalhadores das estradas de ferro. Olha só, CAPs, caixas de aposentadorias e pensões. Olha como é que é importante, como é que é relevante. Elas eram administradas não pelo Estado. O Estado criou a norma e possibilitou que as empresas administrassem os recursos. E essa primeira legislação, esse primeiro ato normativo efetivo, protegeu os trabalhadores das estradas de ferro, os clássicos ferroviários. Então é importante você visualizar e deixar completamente guardadinho aí no seu coração essa ideia de caixas de aposentadorias e pensões, para que a gente siga o jogo de forma bem efetiva. Vamos trazer para o mundo de hoje, Rio de Janeiro. Eu sei que você que não é do Rio, pode ser que tu visualize, pô, caramba, eu vou deixar bem claro para você não vacilar. Tem uma empresa aqui do Rio que cuida do trem, Supervia. Tem uma empresa aqui no Rio que cuida de metrô, Metrô Rio. Na época das CAPs, vamos imaginar que hoje fosse ainda a época das CAPs, das caixas de aposentadorias e pensões. Na época das CAPs, eu teria uma caixa de aposentadoria e pensão para a Supervia, uma caixa de aposentadoria e pensão para o Metrô Rio, ou seja, cada empresa de estrada de ferro teria sua própria caixa de aposentadoria e pensão. Não era o Estado que cuidava dessa grana, eram as empresas. Aí você para, você pensa, aí surgiram, né, houve outras categorias que foram abarcadas, que tiveram a possibilidade de ter a sua caixa de aposentadoria e pensão. Aí o Estado olha, pensa como o Estado é hoje. Dinheiro, empresa segurando dinheiro, muito dinheiro. Aí o Estado, deixa isso comigo. Deixa que eu gosto. Quem gosta de administrar dinheiro sou eu. Aí o Estado, na década de 30, transformou essa ideia de CAPs em IAPs, nos Institutos de Aposentadorias e Pensões. E é a partir desta ideia que daqui para frente a gente vai seguir. Vamos falar dos IAPs daqui para frente. Vamos lá. Então, seguindo o jogo aqui, pessoal, já que a gente falou, né, dessa transição das CAPs para os IAPs, é totalmente relevante entender a ideia, né, histórica dos institutos de aposentadorias e pensões. O Estado pensou, eu não vou deixar as empresas administrando esses recursos. Cada empresa está tendo uma capacidade que ela é de interesse público, então eu vou puxar para o Estado essa responsabilidade, esta atribuição. E foi isso que foi feito. Tranquilo? Então, o que é importante que você analise? Quando foram criados, a partir de 1933, né, a data do primeiro lá, que protegeu os trabalhadores marítimos, os institutos de aposentadorias e pensões não administravam os recursos previdenciários, mas por empresa, mas por cada empresa de trabalhador ferroviário, por exemplo. Lembra daquele exemplo que eu te passei? Supervia, Metrô Rio, não era mais assim. Elas passaram a ter status de autarquia, caráter, nível nacional, centralizadas ali no governo federal. Então, o que você tem que visualizar? Esquece um pouquinho de direito administrativo que existe hoje, né? Essa ideia de descentralização. Vamos pensar na ideia histórica. Estavam lá vinculadas ao governo federal de forma prática, de forma efetiva. Aí você tem que pensar que a principal diferença das CAPs para os IAPs, primeiro, não eram as empresas que administravam os recursos. Segunda, essencial diferença, para você não errar a questão na prova. Eu não separava mais os IAPs por empresa, eu não tinha um instituto para cada empresa. Eu tinha um instituto de aposentadoria e pensão por cada categoria econômica. Ou seja, trabalhadores
ferroviários, trabalhadores marítimos, trabalhadores bancários. Consegue visualizar? Cada categoria ia ter o seu instituto respectivo. É claro, no material eu coloquei a disposição histórica. E as datas, e inclusive os números de lei, de legislação que foram criando gradativamente ao longo da história cada IAPS. Só que o que eu quero que você entenda? Diferença. Aqui é autarquia, administrados por categoria. Lembra do exemplo da Supervia e do Metrô Rio? Na época aqui, dos IAPs, eu teria um instituto só para todos os ferroviários. Eu não teria um por empresa. E isso faz toda a diferença na hora de você marcar as questõezinhas. Beleza? Tranquilo? Então, vamos seguindo aqui a história, a evolução histórica da Seguridade Social aqui no Brasil. Aqui no Brasil, para que você visualize. Olha só. Em 1960, o Estado estava pensando assim, caramba, tem tanto instituto de aposentadoria e pensão, cara. É um negócio meio doido. Cada um tem a sua regra. Todo mundo reclama, ninguém está satisfeito. O bancário reclama do comerciário, que reclama do marítimo, e ninguém nunca está satisfeito. Vou tentar fazer um negócio. Vou piorar para todo mundo de uma vez. Foi a primeira reforma, grande reforma da Previdência que a gente teve, assim, uma reforma estrutural. A primeira grande reforma da Previdência que a gente teve foi em 1960, onde eu peguei todas as legislações dos diversos institutos de aposentadorias e pensões. O que eu fiz? Unifiquei. Eu unifiquei a legislação previdenciária com um objetivo: padronizar as normas. Beleza? Porque era uma bagunça, era um IAPS com uma regra de um jeito, o IAPS com outra regra de outro jeito, e o negócio não fluía. Ninguém ficava satisfeito, todo mundo reclamando. Então, na prática, o que aconteceu? 1960, guarda esta data aí no seu coração. Em 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social, a famosa LOPS, unificou a legislação dos diversos institutos. Aí deu uma acalmada, aí deu uma resolução, todo mundo ficou insatisfeito junto, beleza? Antes era só uma categoria que estava insatisfeita, aí ficou todo mundo insatisfeito de uma só vez, beleza? Primeira grande reforma. Aí veio o ano de 1966, 1967. Data da criação, anota isso aí, data da inauguração. 66 eu criei, 67 eu inaugurei. Olha que relevante. Caramba, Vini, show de bola. Não vacila, já teve até questão de prova que foi anulada, porque cobraram que a data de inauguração foi em 66. Não, foi inaugurado em 67. Foi criado, efetivamente, em 66. A data da lei é efetivamente de 66. Beleza? Aí, Vini, o que foi criado nesta época aqui? Aquele que minha mãe chama até hoje INPS. Minha mãe fala assim, vai lá na casa do seu tio, vai lá no INPS, vai lá no INPS, é na rua do INPS. Aí eu fico olhando assim, mãe, já houve uma unificação, não é mais INPS não, já se transformou em INSS. Aí mãe, cala a tua boca, eu não quero saber, vai dar aula para teus alunos. Vai lá no teu tio. Ela fala assim para mim, beleza? Aí o que acontece, gente? O que é o INPS? É o Instituto Nacional de Previdência Social. Ele surgiu em 6667 com um objetivo. Já haviam sido unificadas todas as normas. Toda a legislação já estava unificada. O que faltou, Vinícius? Faltou unificar administrativamente. Ou seja, eu não tenho mais a necessidade de ter um instituto para cá, um instituto para lá, o INPI, o INPP, o INPC, o IAPI. Eu não tenho mais essa necessidade. Agora, eu só tenho um Instituto Nacional de Previdência Social. Então, surgiu o INPS com o objetivo de fazer a unificação administrativa. Então, não confunda. Existe um momento histórico da unificação das normas, da unificação da legislação, e existe o fato histórico, efetivo, prático, direto, objetivo, da unificação legislativa. E tu não pode vacilar sob nenhuma hipótese. Tranquilo? Beleza? Então, guarde isso aí no teu coração. Vem comigo aqui, pra gente seguir. Olha só. Aí, Vini, em 77, foi criado um sistema meio
meio sinistrão lá, abrangendo muitos órgãos ali, vários órgãos distintos, cada um com a sua competência, estabelecer no material o que cada um fazia, é importante que você visualize. Mas vamos ao que realmente interessa. SIMPAS, em 77. Coloquei aqui a lei do SIMPAS para você visualizar. O que é o SIMPAS? É o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Tem órgão aqui que protege mais a assistência, tem órgão aqui que protege mais a saúde, tem órgão que protege a previdência. Então, essa ideia aqui de SIMPAS é uma ideia de criação de um sistema integrado que venha a resguardar, que venha a proteger previdência, assistência e saúde. É importante você guardar esses órgãos aí no coração. Ô Vini, como é que eu decoro isso? Como é que eu decoro? Eu sei que eu tenho que entender. Claro, estou te fazendo entender. Mas como é que eu decoro isso de forma fácil, assim, direta e objetiva? Pensa aqui comigo, SIMPAS, SIMPAS, decora o macete do difícil. Caramba, Vinícius, é difícil? É difícil. Porque cada primeira palavra aqui, cada primeira letra aqui vai formar a palavra difícil. É um macete mnemônico para você decorar. Difícil. O D é de data prévia, aquela empresa de processamento de dados. O I é de NPS, a gente acabou de trocar ideia. A F é de FUNABEM, proteção, amparo ao menor. INAMPS, o I é de INAMPS. Eu mesmo, criança, tinha uma carteirinha do INAMPS, meu pai tinha uma carteirinha do INAMPS. Proteger saúde. SEMI, Central de Medicamentos, perfeito? IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência Social. Esse era o órgão responsável, e isso é muito importante, pela fiscalização. É importante você entender a relevância dessa palavra aqui que eu acabei de colocar, fiscalização. E por fim a LBA, a Legião Brasileira de Assistência. Aqui, está aqui no material, Fundação Legião Brasileira de Assistência, tudo bem redondinho, exatamente do jeitinho que a gente está trabalhando aqui para vocês. Tem um material de apoio aí, PDF, show de bola, totalmente detalhado. Mas, Vini, eu sei que eu tenho um concorrente aqui, que eles botam 2.000 páginas, e eu não consigo. Não, tu tá maluco, cara. Eu tô te direcionando, cara. Eu tô direcionando para aquilo que cai na tua prova. Eu não quero que você perca tempo. Aluno Alfacom não perde tempo. Aluno Alfacom estuda o que é objetivo, pelo amor de Deus. E sendo o máximo objetivo que eu posso, eu preciso trazer essa informação aqui. Olha só, o IAPAS, ele tinha a responsabilidade de fiscalizar o não recolhimento, por exemplo, das contribuições previdenciárias. É importante que você visualize isso. Pô, Vini, como assim? O INPS administrava os recursos, os benefícios previdenciários de forma prática e objetiva. O INPS administrava. E o IAPAS, ele fazia a fiscalização. É sério, Vini? É sério. E essa fiscalização enseja na aplicação de multa, na visualização sobre o não recolhimento de contribuição previdenciária, na possibilidade de executar, por exemplo, uma determinada dívida relacionada à seguridade. Essa era a responsabilidade do IAPAS. Porque a minha avó já dizia, tu não pode deixar o gato tomando conta do passarinho. O mesmo órgão não pode administrar e, ao mesmo tempo, fazer o quê? A fiscalização. Não pode, Vini, não pode. Se tu deixasse o NPS fiscalizando e administrando, sabe que ia dar merda, sabe que não ia dar certo. Então, é importante que você visualize. O INPS administrava os recursos e o IAPAS, a partir de 77, passou a fazer o quê? A fiscalização. Tranquilo? Show de bola. Após esse momento histórico aqui, a gente teve aqui, a gente teve na data de 1988, que a gente vai ter um bloco só para falar dela, a criação, a instituição da ideia de Seguridade Social. Ô Vini, que papo é esse de Seguridade Social? É dividir os direitos sociais que nos amparam ali, efetivamente pelo capítulo do artigo 194. Foi criada aqui a ideia de nos proteger por meio da Previdência,
da assistência e da saúde. Isso foi criado quando, Vini? Em 1988. E a gente vai iniciar a legislação previdenciária daqui. Beleza, Vini, entendi, show de bola, perfeito, tranquilidade. Agora, fala um pouquinho para mim sobre o que aconteceu no ano de 1990. Houve a fusão, houve a junção de dois órgãos aqui do SIMPAS. Eles se fundiram, eles se juntaram. Eu tinha um órgão que administrava e eu tinha um órgão que fiscalizava. Então, a partir aqui da data de 1990, o INPS com o IAPAS, eles se juntaram, eles se fundiram. E dessa fusão se criou o INSS. Olha que questão linda para cair na sua prova. Quando que o INSS foi criado? Data? 1990. Com a fusão de que órgãos, Vini? Do IAPAS e não do IAPS. Olha que importante. O IAPS, Institutos de Aposentadorias e Pensões. IAPAS, esse aqui é outro. Esse aqui é o responsável pela fiscalização. O IAPAS se juntou ao INPS e as duas capacidades passaram a ser responsabilidade de quem, Vini? Do INSS. Tranquilo? Beleza. Guarda aí no seu coração. Entenda a distinção que existe. E é daqui para frente que a gente fala sobre a ideia de Seguridade Social. Então, o que foi mais relevante aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro contato? A gente falou desde lá das Santas Casas de Misericórdia e a gente veio progredindo alguns pontos históricos muito relevantes até chegar aqui, que é o nosso ponto de partida da nossa matéria. E é introduzir a legislação previdenciária para vocês bem devagarzinho, em doses bem tranquilas, para não assustar ninguém. Eu tenho certeza que você vai falar daqui a uns 2 meses, mais ou menos, previdenciário é a melhor matéria. Eu tenho certeza que você vai falar que direito previdenciário é, de fato, a melhor matéria e é a matéria que vai fazer você gostar de estudar. Eu tenho toda a certeza. Beleza? Então, com isso eu me despeço aqui desse primeiro bloco. Um beijo grande. Cansou, descansa, não desiste. Guarda no coração. Valeu!